Aberta em Mateus capítulo 25. Mateus 25 é um texto bem conhecido, fala sobre as 10 virgens e nós vamos estar ministrando por alguns minutos sobre esse texto. Versículo 1. Queria que você prestasse atenção e deixasse Deus falar com você. A palavra do Senhor possa penetrar no teu coração. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram o quê? Oi? A minha tradução diz que 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Talvez tenha alguma tradução que diga que 5 eram prudentes e 5 insensatas ou loucas. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com a sua candeia. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai, nós queremos louvar ao Senhor, ó Deus, por esse momento, onde nós tivemos a oportunidade de falar com o Senhor através dos hinos, através dos testemunhos, através das orações, ó Deus. E agora nós temos a oportunidade de pararmos tudo para ouvir o Senhor falar conosco. Deus, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, age na nossa mente, no nosso coração, nós te damos liberdade. Apesar do Senhor ser Deus e o Senhor pode o que o Senhor quiser, nós queremos dar liberdade ao Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor Deus, fala ao nosso interior. Senhor Deus, que a Tua palavra possa penetrar, Senhor Deus, entre as juntas e medulas e possa transformar a nossa vida, possa transformar a maneira de nós vermos, ó Deus, as Tuas promessas, de nós vermos o que o Senhor é e o que o Senhor tem feito por nós. Deus, não deixa que ninguém saia daqui vazio hoje. Aquelas virgens, Senhor Deus, elas não tinham óleo, faltou o óleo para ela. Não deixa, Senhor Deus, enche-nos nessa noite, Senhor Deus, nos faz transbordar, meu Pai, no nome de Jesus. Eu te peço e eu te agradeço. Amém. Eu quero ministrar sobre um tema que eu já ministrei antes, usando um texto que eu já usei muitas vezes, mas não sobre o tema que eu vou ministrar. Eu queria ministrar sobre motivação. Na verdade, motivação é um tema sugestivo para a psicologia, e isso me interessa muito. Então é possível que eu tenha a oportunidade de pregar mais vezes, é possível que a gente volte a esse tema mais vezes. O que é motivação? Motivação, de acordo com o dicionário, é um impulso que nos faz chegar a algum lugar. É o impulso que nós precisamos para alcançarmos os nossos objetivos. Motivação, ela pode ser interior,
ela pode ser uma automotivação, ela pode vir de dentro. Essa motivação de dentro, ela não precisa das circunstâncias. A motivação intrínseca, que ela parte do interior para o exterior, ela nasce aqui dentro. Então, às vezes, o mundo está desabando e alguém está motivado, porque essa motivação ela não vem do exterior para o interior. Mas também existe a motivação que vem do exterior. A motivação de situações que acontecem ao nosso derredor e acaba nos impulsionando. Algumas coisas dão certo na nossa vida e isso acaba nos dando um impulso. Para a psicologia, nós temos dois pensadores que sugeriram. Maslow, ele sugere de que a motivação, ela parte das nossas necessidades supridas. Então, uma linha da psicologia vai para, a partir do momento que eu tenho as minhas necessidades supridas, eu começo a me motivar. E é interessante esse pensamento, porque nós aqui nos Estados Unidos, nós no nosso trabalho, nós vemos isso na prática. Nós, de um modo geral, estamos mais motivados a sairmos de manhã para trabalhar do que o trabalhador do Brasil. E o trabalhador do Brasil, ele ainda tem uma motivação maior do que o trabalhador do Haiti, por circunstâncias exteriores, por resultados da necessidade suprida. Então, eu tenho necessidades, eu trabalho, as minhas necessidades são supridas pelo meu trabalho, e isso me causa o quê? Motivação. Abrindo um parêntese, é muito comum nós vermos, irmão, por que você não veio no culto? Pastor, porque eu estava trabalhando. E por que você trabalha tanto? Porque eu estou motivado. E por que está motivado? Porque está ganhando dinheiro. E o que está fazendo com o dinheiro? Estou comprando algo novo. E isso aí gera uma motivação. É fácil nós encontrarmos. Uma outra linha da psicologia diz que não é apenas a necessidade suprida que gera motivação, mas na verdade 3 fatores. O primeiro sendo poder, o segundo, afiliação, e o terceiro, realização. Realização, né? Deu certo, deu resultado. E isso é motivador. Isso faz com que o exterior venha nos motivar. Isso faz com que o exterior venha ajudar o nosso interior. Mas, como nós não estamos, e vai demorar a chegar esse dia, Deus está ministrando aqui, tentando motivar o público, né? Então nós queremos pegar o tema motivação e falar sobre a nossa vida cristã. O que é que nos motiva a seguir a Jesus? O que é que nos motiva a adorar a Jesus? O que é que nos motiva a vir ao culto? Qual é o impulso que nós temos para nós ficarmos ensaiando em casa? E você passar o dia inteiro para você não errar aqui no culto. Qual é o impulso? Qual é a motivação para isso? Qual é a motivação que nós temos de colocar a roupa e colocar o perfume, vamos para a igreja adorar a Deus? Qual é a motivação? Mateus 24, 25, que nós lemos, a parábola das 10 virgens, ela é motivadora. Eu já ministrei aqui muitas vezes sobre as insensatas, sobre as loucas, as virgens loucas,
as que não levaram óleo, as que não estavam preparadas. E aí, quando eu ouço ministrações sobre as virgens loucas, eu falo, Senhor, eu não posso ser uma dessa. Eu não posso ter me guardado de não fazer tudo o que a minha carne quer, os meus desejos me impulsionam, e chegar na última hora ser reprovado. Então, quando eu leio a parábola das 10 virgens e eu vejo de que 5 virgens eram loucas, ou alguns pregadores dizem 50% das virgens eram loucas e não estavam preparadas e não tinham o azeite, isso aqui me dá medo. Eu estou falando agora de mim. E o medo, muitas vezes, é um impulso para nós fazermos algo. Às vezes nós somos impulsionados pelo medo. Existem pessoas que conquistaram muitos bens materiais, muito dinheiro, por medo. Medo de passarem necessidades como passaram quando eram crianças. E aquele medo impulsiona a pessoa a trabalhar e a estudar e a vencer na vida para não passar por aquela situação. Então, quando nós vemos, olha, a porta da perdição, ela é larga e muitos passarão por ela, e o caminho, né, da salvação é estreito e poucos passarão por ele. Então esse texto agora já não me dá medo, agora já me dá pavor. E aí o medo, o pavor também me impulsiona a fazer alguma coisa. Eu disse que nós somos motivados pelo interior e nós somos motivados pelo exterior. Nós somos motivados por situações que nos beneficiam, como também nós somos motivados por situações difíceis. Quando nós estamos com medo, nós somos capazes de fazer coisas que nós não faríamos sem medo. Me lembro quando eu era adolescente, ia para a igreja. E quando chegava na igreja, tinha um corredor grande, tinha um portão de ferro. A gente abriu o portão, tinha um corredor enorme. E o meu amigo era filho do zelador da igreja. E ele morava lá atrás. Então todo mundo chegava e ia lá atrás. E ele tinha um vira-lata. E o vira-lata era terrível. Quando a gente chegava assim, ele estava sempre amarrado nos horários de culto. E quando a gente chegava, ele chegava a babar, ele chegava a ficar em pé assim e enforcado pela coleira, né? E como ele estava preso, sempre, o que eu fazia? Né? Provocava ele ainda mais. Então ele ficava babando ali, eu queria que ele morresse lá enforcado. Tinha nem... Mas um dia eu marquei com o Jalcemir para a gente ir para a cachoeira, não era dia de culto. E eu cheguei lá, abri o portão, entrei e tinha 2 trancas, uma embaixo e uma em cima. E lá vou eu no corredor. Aquele cachorro, ele veio assim, saindo de lado. E ele parou na minha frente. E o corredor enorme, eu já tinha arrumado, já tinha andado um pouco. Deixa eu te falar, eu tive bastante motivação nesse momento para correr. E eu não sei se aquele portão está lá até hoje, mas passei anos olhando para aquele portão e dizendo, cara, como é que eu pulei isso? É porque eu tinha motivação para pular aquele portão. Então, quando nós pregamos, quando nós ouvimos, quando nós ministramos ou somos ministrados sobre a parábola das 10 virgens, isso muitas vezes nos causa medo. Quando nós ouvimos falar sobre a parábola dos talentos, Deus deu 5 talentos a um, Deus deu 2 talentos ao outro e deu 1 talento para o outro. O que tinha 5 talentos trabalhou e multiplicou os talentos e conseguiu somar 10 talentos. O que tinha 2 talentos multiplicou, trabalhou e investiu e conseguiu 4 talentos. O que tinha 1 talento não fez nada com ele e enterrou ele. Quando o seu senhor foi prestar contas e disse,
você que tinha 5 talentos, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ele disse, eu investi, eu trabalhei, eu ganhei mais talentos. E ele ouviu do seu senhor, servo bom e fiel, como fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu senhor. O senhor chama o outro que ganhou 2 talentos e perguntou, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ele disse, eu trabalhei, eu investi, eu consegui ganhar mais 2 talentos. Muito interessante, o de 5 produziu 100%, o de 2 também produziu 100%. E ele disse, agora eu tenho 4. O Senhor disse, servo bom e fiel, o prêmio é o mesmo. Para quem fez 10 ou para quem fez 4, para quem trabalhou, o prêmio é o mesmo. Entra no gozo do teu Senhor. Quando o Senhor disse, e você, que eu te dei 1 talento, você só precisava ganhar mais 1. Ele disse, conhecendo ao Senhor, como uma virgem louca, como uma virgem insensata, como alguém que não sabia o que fazer, eu tive medo e eu enterrei o talento. E ele vai ouvir do seu senhor, servo mau, foste infiel no pouco, para as trevas, pois eu não te conheço. Quando eu ouço mensagens sobre as virgens loucas, quando eu ouço mensagens sobre a parábola dos talentos, isso me dá medo. Eu realmente tenho medo. Quando Paulo, ele diz, eu esmurro o meu corpo para não pregar para vocês e de alguma maneira ser encontrado reprovado, isso me dá medo. Quando eu vejo Paulo, ele dizendo, ai de mim, se não pregar o evangelho, isso me dá medo. E o medo pode ser motivador. Mas eu não lembro de ter pregado sobre as virgens prudentes, sobre as virgens que estavam preparadas. Porque se elas estavam preparadas, é porque elas tinham alguma motivação. E às vezes a nossa motivação está errada. Às vezes, independente se era exterior ou interior, às vezes a nossa motivação está no lugar errado. E eu já quero adiantar a minha mensagem e dizer para você, se a sua motivação de servir a Jesus, de adorar a Jesus, de vir para a igreja, de ser crente, é porque você está com medo de ir para o inferno, você está com a motivação errada. E quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu perguntei, Senhor, qual era a motivação daquelas que estavam preparadas? Qual era a motivação daquelas que estavam certas? Qual era a motivação daquelas que eram prudentes? E o Senhor me mostrou no versículo 6, quando disse, levantem, porque o noivo chegou. E o texto diz, vão encontrar com ele. Aí Deus me mostrou que a motivação delas era exatamente isso, estar preparada para encontrar com o noivo. A motivação delas não era para poder entrar no céu, não era para poder sair do inferno. A motivação delas era para encontrar com o noivo. Eu disse para vocês, Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Eu disse para vocês, Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas a motivação de Paulo não estava errada, quando ele disse, hoje eu conheço em parte, mas um dia o que é em parte será aniquilado, e eu o verei como ele é. Qual é a sua motivação de servir a Jesus? Qual é a sua motivação de vir para a igreja? Qual é a sua motivação de adorar a Jesus? Qual é a sua motivação de dizer eu sou cristão? Será que nós estamos motivados porque nós não podemos ir para o inferno? Ou será que nós queremos chegar diante do nosso Criador? Ou será que nós queremos chegar diante daquele que ouve as nossas orações e atende o nosso clamor?
qual queremos chegar diante daquele que responde quando nós falamos com Ele, que é capaz de provar o seu amor por nós, morrendo na cruz do Calvário. Qual é a motivação nossa para seguir esse Jesus? Para seguir esse Jesus. Aquela mulher no poço de Jacó, ela ouviu da mensagem, e Jesus disse: se você beber da água que eu te der, vai jorrar uma fonte de água viva dentro de você para a eternidade. Aquela mulher saiu, Jane, e ela voltou para Samaria, e ela começou a dizer: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. E ela disse: vem para cá que eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar, eu vou mostrar para vocês que ele é o Messias. E veio uma cidade inteira para encontrar com Jesus. Qual era a motivação? Qual era a motivação dela? Sabe qual era a motivação dela? É que ela teve um encontro com Jesus e entrou uma paz no coração dela, entrou uma esperança no coração dela, entrou uma água viva nela, e essa água viva começou a fluir, e aí ela não estava sob pressão, ela não estava com nenhum tipo de ameaça. Jesus não ameaçou ela e disse: se você não falar para a cidade, se você não evangelizar, você vai perder a sua salvação. Não, bastou ela encontrar com Jesus, isso foi motivador. Deixa eu te perguntar uma coisa: eu sei que você conhece Jesus, eu sei que você já orou para Ele, eu sei que Ele já respondeu tuas orações, eu sei que Ele já realizou desejos do teu coração, eu sei que Jesus já fez obras lindas na sua vida. Tem gente aqui que Jesus já curou, tem gente aqui que Jesus salvou, tem gente aqui que Jesus expulsou os demônios, e eu te pergunto nessa noite: será que isso não é um impulso suficiente para você adorar a Ele de verdade? Ou será que: Jesus, se tu me der o green card, eu vou te adorar. Jesus, se tu me der 3 filhos, eu vou te adorar. Jesus, se tu me der isso, eu vou te adorar. Jesus, se tu curar-me da lepra, eu vou te adorar. A Bíblia fala que Jesus curou 10. 10 chegaram para ele e falaram: se o Senhor quiser, nós podemos ser limpos. Jesus resolveu o problema na hora: eu quero, sejam limpos. Os 10 se apresentaram ao sacerdote, estavam limpos, estavam curados. Um voltou para adorar a Jesus, se prostrou diante dele. Jesus olha para ele e faz uma pergunta para ele: não foram 10 que eu curei? Porque só você voltou? Qual foi a motivação desse que voltou? Qual foi a motivação que ele teve? Os 10 foram curados, os 10 foram abençoados, os 10 receberam da graça, do favor, da benevolência de Jesus. Os 10 receberam o que eles não tinham: esperança. Os 10 receberam milagre. Mas um teve a motivação de voltar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu voltei para te agradecer, para te adorar, para te dizer: se não fosse o Senhor, eu estaria sujo, eu estaria com lepra, eu estaria imundo. Jesus, muito obrigado. Qual é a motivação? A motivação é um impulso. Motivação é um impulso que nos impulsiona em direção a alguma coisa. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando nós chegamos, eu e a Ana, e logo ela ficou grávida, a gente não tinha dinheiro para nada. Era só para pagar as contas. E olhe lá,
Trabalhava na construção de manhã, lavava prato de noite. Trabalhava na construção de manhã e entregava pizza à noite. Trabalhava na construção de manhã e limpava fábrica à noite. E o dinheiro não dava para pagar as contas. Os dias que chovia, eu não trabalhava na construção. Meu trabalho era só exterior. O interessante é que eu torcia para chover. Se trabalhando não dava para pagar as contas, então que chova. Pelo menos não é culpa minha. Por que nós nos motivamos tanto? Por que eu não vou longe não, irmãos. Nós temos casos de professoras do daycare que chega aqui doente. E a gente fala, não, vai para casa. Vai para casa. Não, deixa eu trabalhar. Não pode. Por quê? Por que deixa eu trabalhar doente? Por que deixa eu trabalhar cansado? Por que deixa eu trabalhar quebrado? Por que parece que a gente se orgulha? Quanto mais a gente trabalha, parece que é orgulho. Trabalhei 60 horas na semana. Nossa, ontem eu cheguei 10 horas da noite em casa. Por quê? Qual é o valor disso? O que está impulsionando? O que está te empurrando? O que está te dando motivação? Agora, escuta. Eu sou uma pessoa, e eu me considero uma pessoa que entende a vida espiritual. Não entendo no completo, entendo um pouquinho do que Jesus me revela pela sua palavra, pela minha vida cristã, pelo caminhar com Deus. Mas eu gosto de raciocinar, eu gosto de parar e pensar. E nesse parar e pensar, eu sou capaz de dizer para você que não tem nada de errado com essa motivação exterior que vem de resultado. Você trabalha e você ganha e você fica motivado. Isso aí é extrínseco, é exterior e vem e é natural. Eu não estou aqui dizendo para ninguém que é pecado trabalhar muito. Eu não estou dizendo aqui que ninguém que é pecado nós alcançarmos os objetivos ou sermos impulsionados a trabalhar numa empresa, em 2, em 5. Eu não estou dizendo aqui isso não. Eu estou dizendo o seguinte: Jesus é mais motivação do que qualquer coisa nesse mundo. Jesus, ele é motivador. Ele nos motiva pelo seu trabalhar, pelo seu agir e principalmente por quem ele é. Por quem ele é. E eu pergunto para você, qual é a sua motivação? Eu encerro com isso. Eu já falei, por isso não vou entrar em detalhes. Um jovem com overdose, quase à beira da morte. E eu preguei para ele e disse: rapaz, o diabo quer ceifar a sua vida. E eu vi que ele ficou com medo. Não, pastor, eu não quero morrer. E correu aqui para a igreja. E era culto dos jovens, estava aqui, era culto de oração, estava aqui, escola bíblica estava aqui, e culto estava aqui, dia de semana estava aqui. Ele estava motivado. Até que ele viu que ele não morria. Até que ele viu que as coisas foram acalmando. E o diabo, que parecia que queria matá-lo, parece que deu um tempo. Uma segunda overdose. À beira da morte. E eu cometi o mesmo erro novamente. De ameaçá-lo. Mas o diabo quer ceifar a sua vida. Deixa eu abrir um parênteses para você e dizer que falar do inferno não é errado não, e não é historinha de carochinha não. O inferno, ele existe, ainda não foi inaugurado, ele vai ser inaugurado, e a palavra do Senhor diz: aqueles que receberem um filho não serão condenados, mas aqueles que não têm um filho já estão condenados. O inferno é a realidade.
Eu nunca pesquisei isso, mas ouvi muitos dizerem que nos evangelhos Jesus fala mais do inferno do que do céu. Então, essa questão de Paulo dizer eu tenho medo de ser reprovado, eu tenho medo de não chegar lá, isso aí é real, isso é legítimo. Mas eu vou dizer para você, isso não é suficiente para você se manter motivado. Sabe por quê? Porque aí as coisas melhoram, e como esse jovem da overdose vê que não vai morrer, então aí a gente pode dar um tempo aqui. Nós podemos dar um tempo aqui e cuidar da nossa vida. Até que acontece uma desgraça, até que acontece algo para nos chamar a atenção, até que Deus nos puxa. Porque a Bíblia diz que Deus tem um anzol. Sabe disso, que Deus tem um anzol? A Bíblia que diz. E Deus quando ama e não abre mão, porque quando Deus abre mão é diferente, tudo dá certo. Você faz tudo errado e tudo dá certo. Quando Deus abre mão, você faz tudo errado e tudo dá certo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Vai nessa tua força, faz o que tu quiser. Agora, quando Deus não abre mão, Ele puxa pelo anzol. Ele leva para o deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5 diz: eu levei vocês para o deserto, para ver o que estava no coração de vocês. Então, às vezes, nós vemos que está tudo tranquilo, está tudo muito tranquilo. Então, nós podemos dar uma descansada. E esse jovem, por 2 vezes, teve essa overdose. Houve uma terceira. Na terceira, eu fui no manicômio. É manicômio ou manicômio? Eu fui no lugar dos loucos. Não era as virgens não, mas era louco mesmo. Até medo aquele lugar, trancado, pior do que a cadeia. E eu cheguei para aquele jovem, eu queria te pedir perdão. Por quê, pastor? Porque das outras vezes eu te ameacei. E isso te gerou medo. E o medo, enquanto você teve medo, por 2 meses você correu para a igreja. Quando o negócio acalmou, você vazou, sumiu. Irmãos, as virgens, as loucas vão ficar batendo na porta e não vão entrar. Isso é realidade. Isso é fato. Isso vai acontecer. Noé pregou 120 anos. Vai chover, vai chover, vai chover. Ninguém ouvia. Olhava para o céu está lindo. Parece o sertão da Paraíba. Nem uma nuvem com o tamanho da mão de um homem tem. Agora, o dia que Deus falou, Noé, pega a tua família, entra e deixa que eu fecho a porta. É porque a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Choro não abre, gemido não abre. Arrependimento depois da porta fechada também não abre. Isso é realidade, irmãos. Mas eu não estou aqui para te colocar medo. Eu estou aqui para dizer que aquelas 5 virgens prudentes, quando elas ouviram o noivo chegou, vai ao encontro dele, elas se levantaram e foram na hora, porque elas estavam motivadas da maneira correta. Elas tinham a motivação no lugar correto. Elas estavam esperando o noivo. Eu quero dizer para você, irmãos, a maioria das vezes, e eu me coloco nessa situação, a maioria das vezes que a gente fala da volta de Jesus, nós falamos em tom de ameaça. A maioria das vezes. Sei não, hein? Se conserta. Jesus está voltando. E é verdade. É para se consertar mesmo. Jesus está voltando mesmo. Mas olha o que a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 em diante, irmãos, eu não quero que vocês sejam enganados. A trombeta irá tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, encontrarão o Senhor nas nuvens, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória, também encontraremos o Senhor nas nuvens. Aí a Bíblia diz assim, olha, consolai uns aos outros com esta palavra.
O que quer dizer isso, irmão Nelson? Que a palavra que Jesus está voltando não é ameaça, é consolo, é vitória, é esperança, é alegria, é motivação, é entusiasmo. Mas a gente quer servir a Deus sob ameaça, a gente quer servir a Deus com medo, a gente quer dizimar com medo do devorador, a gente quer vir na igreja para Deus não pesar a mão, nós queremos fazer voto para Deus responder a nosso favor. Deus já respondeu, Deus já abençoou, Deus já estendeu as mãos, Deus já protegeu, Deus já remiu, Deus já escreveu teu nome lá no céu, Deus já colocou veste sobre a tua vida, Deus já te justificou, Deus já preparou uma pedrinha branca lá no céu com o nome que só Ele e você vai saber. Isso precisa ser motivação para você adorar a Ele, para você seguir a Ele, para você andar motivado com Jesus. Vou convidar a Bárbara aqui. A hora já foi embora. Você viu? 20 minutos. Não, foram 32. Jesus estava ensinando os discípulos. E os discípulos falaram assim: Senhor, perguntaram, e nós? E nós que largamos tudo para te seguir? Jesus disse: não tem aquele que tenha deixado pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, que nessa vida não receberá 100 vezes mais, e na outra, a vida eterna. O que foi que fez esses homens largarem tudo? Algo motivou eles. E nós, Jesus, que largamos tudo, algo motivou eles. Eu pergunto para vocês, será que foi o medo do inferno que fez Pedro largar tudo, que fez Tiago largar tudo? Será que foi o medo do inferno? Ou será que eles tiveram um encontro com Jesus? Os discípulos, no caminho de Emaús, eles passaram a tarde toda com Jesus, eles conversaram com Jesus, eles falaram com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Quando Jesus se revelou para eles, um olhou para o outro, Eduardo, e disse: cara, será que não ardia o teu coração? Será que não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Porque Jesus se revelou para eles. Será que Jesus não se revelou para nós ainda? Será que a nossa motivação do trabalho, de ganhar, de melhorar, de crescer, de desenvolver, será que é o quê? Será que é o medo da infância? Será que são traumas que a gente carrega? Ou será que Jesus não se revelou para a gente ainda? Ou será que naquele momento do choro, que ninguém entendeu, esposa não entendeu, marido não entendeu, filho não entendeu, pastor não entendeu, mas você sentiu um consolo do Espírito Santo de Deus, não foi suficiente? Aquele dia que você desceu as águas, não foi suficiente? Aquela profecia que você recebeu, e você sabe que foi Deus quem falou com você, não foi suficiente? Pergunto para você, o que mais Jesus vai precisar fazer para te motivar,
para colocar a tua motivação no lugar certo. Motivação é um impulso para nós chegarmos a algum lugar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ele disse: se não for impulsionado por mim. Vamos nos colocar de pé.